Obrigado, Excelência. Bom, vou tentar ser o mais breve possível. Vossas Excelências me ouvem? Sim, sim, ouvimos. Obrigado. Então, excelentíssimos senhores doutores, desembargadores, eminente procurador de justiça, doutos colegas advogados e advogadas, servidores e servidoras presentes, boa tarde a todos. Eu estou aqui, Excelências, como impetrante de um habeas corpus em benefício do paciente Sr. Rafael. Eu fui constituído, nesse caso, pelo convênio da Defensoria Pública com a OAB. Eu vou tentar sintetizar, são 3 pleitos de nulidade que eu invoco nesse habeas corpus. A ação penal ainda está numa fase inicial, houve a análise da resposta à acusação e a impetração se dá justamente contra essa decisão que ratifica o recebimento da denúncia e determina o prosseguimento do feito à instrução probatória. Ainda não há o agendamento de uma audiência de instrução. Diante da impetração do habeas corpus, o juízo de origem entendeu por bem suspender o feito até a resolução do RIT. Antes de entrar no mérito das questões que são suscitadas, sintetizar brevemente o objeto, os fatos dessa ação penal. O senhor Rafael, ele estava dentro de sua residência no dia em que, de acordo com a polícia, eles foram avisados por um rapaz de aproximadamente 20 anos, aqui abro aspas, negro, que acenou a uma viatura policial que estava em patrulhamento, que informou que um indivíduo, morador do imóvel situado no local dos fatos, estaria na posse de uma arma de fogo. Então a polícia ouviu ali uma delação, uma imputação de fato, de que o paciente, dentro da sua residência, estaria portando uma arma de fogo. Aqui é curioso anotar desde já, Excelências, que essa pessoa nunca informou se ela queria ser identificada ou se ela queria ter a sua identidade preservada, quem é essa pessoa. Claro que faz presumir, pelo fato da polícia descrever como era essa pessoa, faz presumir que ela em nenhum momento disse que não queria ser identificada. Os agentes policiais nada mais questionaram, né? Por que ela sabia dessa arma de fogo? Qual era o contexto? Vale ressaltar aqui que era 1h da manhã, no meio da madrugada. A polícia, de acordo com o seu relato, chega à residência do paciente, bate palmas, enfim, pede para alguém responder. O paciente teria aberto a janela e autorizado o ingresso. Lá dentro foram encontradas munições para armas de fogo de uso restrito e de uso permitido, e também quantia em dinheiro, que estava dentro do fogão. Ele acabou sendo preso em flagrante. Ele chegou a ser interrogado informalmente no momento da diligência, dessa busca domiciliar. E quando ele foi ouvido perante a polícia, perante a autoridade policial, o paciente fez questão de consignar, na ausência de advogado, não estava nenhum advogado o acompanhando, ele fez questão de consignar, Excelências, que ele estava dormindo, quando a polícia já estava dentro da sua casa, e que ele jamais autorizou esse ingresso. Então existe uma disparidade, porque a polícia afirma que houve uma autorização expressa, enquanto ele próprio, na ausência de advogado, quando interrogado, e este é o único documento que ele assina, ele informa que nunca houve essa autorização. Então, evidentemente, pela própria circunstância do caso, como não poderia deixar de ser, o que eu estou alegando, dentre outras matérias que eu também vou tratar, é a nulidade dessa busca domiciliar. Eu invoco aqui já vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, inclusive o eminente desembargador Marcelo Semer chegou a mencionar en passant esse tema, porque o Superior Tribunal de Justiça já tem uma posição bastante sólida e firme, primeiro, de que uma denúncia anônima não é suficiente para autorizar um ingresso em domicílio. Segundo ponto, que haveria necessidade de se formalizar a autorização dessa pessoa. Ou ainda que não se formalizasse, então que se tivesse uma testemunha, como, por exemplo, aquele próprio suposto delator, que não está identificado no caso. O que eu quero afirmar aqui, Excelências, é que haviam métodos, protocolos exigidos pela lei e também pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que deveriam ter sido observados pelos agentes policiais e que poderiam corroborar a alegação deles.
Agora, fica-se nesse impasse. Em quem confiar? E o sistema jurídico penal, processual penal, bem como a jurisprudência, aponta para uma resposta, que cabe ao Estado o ônus de uma prova concreta de que houve essa autorização. Então, esse é o primeiro problema. Mas não bastasse isso, ainda que tivesse havido uma autorização, o que aqui se questiona, haveria necessidade de ser informado o paciente dos seus direitos, o famoso aviso de Miranda, né? Inclusive precedente americano, que serve de exemplo sempre de comunicação dos direitos da pessoa investigada. Eu trago na impetração precedentes do Supremo Tribunal Federal, dois precedentes, em verdade, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes, no qual ele deixa claro que o aviso de Miranda, essa comunicação prévia, antecipada, que coloca a pessoa a par dos seus direitos, daquilo que ela pode ou não pode fazer diante de um ato dos órgãos de persecução penal, é necessária, inclusive, no momento da abordagem policial, seja no momento de uma prisão em flagrante, seja no momento do cumprimento de um mandado de busca, seja para fins de busca sem autorização judicial, ainda mais nesses casos, já que não há o controle jurisdicional prévio. Então, excelências, o primeiro pleito que eu faço é justamente para que seja declarada a nulidade da busca domiciliar que foi feita, por essas duas razões. Tanto por não ter fundada suspeita, fundada razão para esse ingresso em domicílio, satisfizeram-se os agentes policiais com uma delação supostamente anônima, nem sequer se consegue afirmar com muita clareza que espécie de delação é essa, e também porque não houve a prévia comunicação dos direitos do paciente. E aqui é importante consignar, porque há inclusive precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aqui eu relembro o caso Palamar e Iribarne, de que não se trata de apurar se houve uma coação dos agentes policiais ou não. Independe se foi voluntária, eventualmente, suposta autorização para ingresso em domicílio. Não se trata de aferir voluntariedade, trata-se pura e simplesmente de aferir se houve a comunicação dos direitos. Isso é imprescindível para qualquer ato dos órgãos de persecução penal contra alguém. E, inclusive, é nesse sentido que eu trago a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos que não tratavam de coação, mas sim da própria ausência da comunicação. Eu também trago, ainda no contexto dessa busca domiciliar, um pedido de nulidade dessa entrevista informal que foi feita com o paciente dentro da sua casa. Pela mesma razão, ele não foi comunicado do seu direito ao silêncio quando a polícia resolveu interrogá-lo ali dentro daquele ambiente, naquele momento, no meio da madrugada, um ambiente de tensão, né, em que foi localizado efetivamente material para um flagrante, mas não se trata aqui de fazer uma análise a posteriori, mas sim uma análise prévia do que viabiliza a realização dessa diligência policial. Então, diante desse contexto da ausência de prévia comunicação dos seus direitos, que seja anulado o teor daquelas informações que ele prestou em interrogatório informal. E, mais uma vez, eu trago jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive um precedente que se deu em sede de reclamação, por afronta àquele precedente, a ADPF, que trata da condução coercitiva. De modo que se assentou nesse precedente que, justamente ao se rejeitar a possibilidade da condução coercitiva, o direito à não autoincriminação, se colocou também a necessidade da comunicação dos direitos da pessoa investigada. Agora, é bem verdade que, muito embora tenhamos esses precedentes favoráveis já do Supremo e do STJ, existe um recurso extraordinário atualmente, com repercussão geral reconhecida, que trata desse tema, do aviso de Miranda, se seria imprescindível ou não essa prévia comunicação dos direitos. Essa matéria está com repercussão geral, de relatoria do eminente ministro Fachin, se me permitem, é o recurso extraordinário 1177984. Então, ainda pende de julgamento uma análise definitiva dessa matéria, mas fato é que já existem precedentes favoráveis, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, diante disso, esse segundo pleito, ainda nesse contexto fático, é de nulidade dessa entrevista informal que foi apresentada, que foi feita com relação ao paciente. E, por último, excelências, existe um ponto aqui que é muito mais voltado ao trâmite dessa ação penal, porque ele foi denunciado
não só pela posse dessas munições de arma de fogo, muito embora nenhuma arma de fogo foi efetivamente encontrada com ele, que era aquela delação originária, né, de que ele teria uma arma de fogo, isso não foi encontrado. Foram encontradas as munições e o dinheiro. E esse dinheiro que estava armazenado, diante do teor das alegações que ele apresentou em sua defesa na entrevista informal, o Ministério Público entendeu que se trataria de uma lavagem de dinheiro. E no momento de analisar a denúncia, em uma primeira ocasião, a vara especializada em lavagem, aqui do Fórum Criminal da Barra Funda, rejeitou a denúncia relativamente a essa lavagem de dinheiro. Entendeu que, quando muito, haveria que se falar em um favorecimento real. E, diante dessa rejeição, acabou declinando da competência para uma vara comum. Houve recurso do Ministério Público, recurso em sentido estrito. E é aqui que começa um problema processual no trâmite do processo, que acabou gerando uma certa confusão. Esse paciente ele possuía um advogado particular. Esse advogado chegou a apresentar as contrarrazões ao recurso em sentido estrito ministerial. Entretanto, por um equívoco do juízo, foi nomeado um advogado ad hoc em sua defesa. Acabou sendo esclarecido o equívoco, a própria advogada que foi constituída, né, informou que já havia outro advogado ali representando o paciente, e aí o próprio juízo desconstituiu essa advogada, mantendo conforme a nomeação do próprio paciente, do seu advogado particular. Entretanto, excelências, as intimações que sobrevieram a isso se deu em nome da outra advogada. Doutor Roberto, sem querer interromper, mas já lhe interrompendo, falta mais um minuto para o senhor terminar. Claro, e o último ponto, excelências, porque houve um equívoco com relação às intimações. Todo o trâmite do recurso em sentido estrito se deu sem a intimação do advogado particular. Apenas depois de julgado o recurso em sentido estrito, que deu provimento para processar a lavagem de dinheiro também, que houve uma intimação desse advogado, e esse advogado não apareceu mais nos autos. Eu estou arguindo um abandono da causa, porque ele nunca se manifestou e eu fui nomeado pelo convênio da ordem. Então, estou arguindo a nulidade desse trânsito em julgado, do julgamento do recurso em sentido estrito, para viabilizar a interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores. É esse o requerimento, excelências. Muito obrigado e peço desculpas por ter me alongado. Doutor Roberto, muito obrigado. Com a palavra, o Procurador de Justiça, Rui Cid Martins Viana.